Ok. Ah, no meu não apareceu mais, não. Boa noite, eu me chamo Adriana e hoje nós iremos ler 2 Reis 16. Vamos orar para que o Espírito Santo venha nos guiar nessa meditação. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento estamos aqui diante da Tua presença, meu Pai, primeiramente para te agradecer por estarmos unidas em um só pensamento, em uma só fé, e que o Senhor venha ministrar, que o teu Espírito, meu Pai, venha lá aos nossos corações. E aonde quer que essa meditação chegue, meu Pai, não venha, Senhor, ser a nossa voz, mas sim o teu Espírito, meu Pai. Que essa meditação trans, transforme vidas, meu Pai. É o que te pedimos nesse momento. Espírito Santo, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, o meu ser. Meu Pai, que venha, não venha ser eu que venha falar, mas sim o teu Espírito. Fala através de mim, meu Pai. É o que eu te peço desde já e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vou ficar mais calma. Vamos lá, vamos começar. 2 Reis 16. Acais, rei de Judá. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Aqui a gente já vê que está falando sobre a descendência, né? Essa descendência. Eu fui pesquisar, né, e ver quem era Jotão, né? Qual era a genealogia de Jotão. Aí eu fui, tá lá em 2 Crônicas. Cadê, meu Deus? Eu não me perdi. 1 Crônicas 3 fala sobre a genealogia de Jotão. Quem quiser abrir, fique à vontade. A genealogia dele. Eu só vou ler, assim, do 10 em diante, né? O filho de Salomão foi Roboão, quem foi filho de Abias, e quem foi filho de Asa, quem foi filho de Jeosafá, de quem foi filho de Jorão, e quem foi filho de Acais, que de quem foi filho de Joás, e de quem foi filho Amazias, e quem foi filho Azarias, e quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acais, e quem foi filho de Ezequias, né? De quem foi filho de Manassés. Então, Acais, ele vem da linhagem de Salomão, né? Ele é uma descendência, é, como é que eu posso dizer? Real. A palavra não é real que eu quero falar, mas é sangue puro, né? De Davi, veio de Davi, né? Vamos dizer assim. Então eu achei interessante isso. Judá foi reinado pela descendência de Salomão, né? Era uma promessa de Deus. Então a gente vê que Israel ele tinha vários reis, mas reis perversos, reis que de uma certa forma, abdicaram a sua comunhão com Deus para viver de forma mundana, dizer assim, por mais para se entender melhor. E Judá não, Judá teve reis perversos, reis que se desviaram no meio do caminho, mas muitos deles, como Jotão, ele, ele fez o que era reto aos olhos de Deus, mas no meio do caminho ele se perdeu. E Acais, ele mesmo vendo o exemplo do pai, vendo o exemplo dos avós, ele fez ao contrário de tudo, né? Aí no versículo 2: tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Né? Aqui fica bem claro que ele não foi um bom rei, ele não foi um bom administrador daquilo porque Deus dá ao rei a, a oportunidade daquele povo o seguir. Então, ele, por obrigação, ele teria que fazer o quê? Ser um homem temente a Deus. Ele teria que ser o exemplo para aquela nação.
E Acais, ele não foi um exemplo para aquela nação, porque ele se apartou, né, da, da linha, da, não, não é linhagem, da preceitos de Davi, do que Davi tinha como um princípio, né? Ele se apartou dos princípios do que Davi ensinou a Salomão. E assim ele queria que fosse repassado, né? No 3, porque andou no caminho dos reis de Israel. Aqui é interessante, ó, porque andou no caminho dos reis de Israel. Porque ele, aqui no versículo 3 enfatiza isso. Por quê? Porque os reis de Israel, eles se desviavam facilmente, eles deixavam a ganância, eles deixavam com que o mundo, as coisas do mundo adentrasse o coração. E até seu filho fez passar pelo fogo. Quer dizer, ele sacrificou o próprio filho segundo a abominação dos gentios que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Quer dizer, Deus não se agradava disso, tirava todas aquelas pessoas que não tinha pacto com ele, mas ele fez ao contrário. Ele preferiu afrontar a Deus. Também sacrificou e queimou incenso nos altares e nos outeiros, como também debaixo do arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, e Jerusalém, para pelejar e cercar Acais, porém não puderam vencer, né? Aí eu quero falar um pouquinho sobre, né? A gente lê o capítulo, né, todo, e a gente não vê falar sobre, a gente não vê assim Deus embutido aqui. Parecia que esses reis eles estavam sozinhos, que eles não tinham direção, que eles estavam assim, não, eu vou fazer do meu jeito porque não tenho ninguém para me orientar. Não, Acais, ele foi sempre orientado, como a gente vai ver lá em Isaías 3, ou Isaías 7, do 3 a 17. Quem quiser abrir, fique-se à vontade. Isaías 3, ou Isaías 7, do 3 ao 17. Abriram? Sim, senhor. Posso ler? Pode sim. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazube, sai ao encontro de Acais, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo, do lavandeiro, e diz-lhe: Acautelai-te e te aquetai-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Remazim e da Síria, e do filho de Remalia. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim, e como filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá, e molestarmos-lo e reputarmos-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: e isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco será Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalia, e não o credes, certamente não a vez de permanecer. Aqui Deus está falando com Isaías, para que Isaías faça essa profecia para Acais, para que Acais ele fique tranquilo, porque Judá não vai ser tomada nem pela Síria e nem por Israel.
Só que, eu não vou ler todo, né, porque não dá. Só que ele não acredita nisso. Aqui, ó, aí ele fala assim, no 11, pede para ti ao Senhor teu Deus. Ele fala, Isaías pede. Acais, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse, ouve agora, ó casa de Davi, pouco vós afadigardes os homens, senão que também afadigardes ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor que vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e souber escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Porém, o Senhor fará isso sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de seu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Então, aqui Deus diz a Isaías, dá uma revelação a Isaías, mesmo assim, Acais ele não acredita, ou a palavra, ele renega, ele faz caso, pouco caso disso, porque ele, ele busca ser poderoso. E aí ele vê os reis vencendo e acha que o nosso Deus não é páreo para esses deuses. Aqui ele fala também, também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Remazim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalia, rei de Israel, e Jerusalém, para pelejar e cercar Acais, porém não puderam vencer. Deus ainda estava com ele, não por causa de Acais, e sim por amor daqueles que ainda clamavam por socorro. Então, eu creio por causa de Isaías, Isaías, por causa de Oséias, que também nessa época era sacerdote, o profeta. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate, a Síria, e lançou fora de Elate os judeus. Aqui a gente vê que Judá vai perdendo um território, né? Ele perde Elate para a Síria, né? E lançou fora a Elate os judeus. E ainda leva cativo o povo que não tem nada a ver com de uma certa, entre aspas, né? O povo não tem nada a ver, por quê? Porque ele está sendo guiado. Mas o povo aqui, ele não está tendo voz, ele não está. A gente volta lá atrás para o povo do Egito. Enquanto o povo se colocava como escravo, como cativo de Faraó, eles iam sofrer. No dia que eles se rebelaram, no dia que eles disseram que eles clamaram a Deus, e Deus ouviu o clamor, porque o clamor foi forte, Deus mandou Moisés. E aqui eles, ele está tão obstinado a ter o poder que ele coloca o povo em segundo plano. Então, ele não está preocupado se o povo vai sofrer a consequência das guerras, vai sofrer a consequência de toda a blasfêmia, a idolatria que ele tá fazendo com que o povo passe. Aí aqui ainda diz assim, e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. Daí aquela terra foi conquistada pelos sírios e ele tomou posse e nunca conseguiu, e nunca saíram de lá. E Acais enviou um mensageiro. Antes de eu chegar aqui nesse 7, vamos lá em 2 Crônicas 28, 6, 8. Segunda Crônicas, do 6 ao 8. Aqui também fala sobre porque, ó, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá
num só dia, 120.000. Meu Deus, peraí, eu tô perdida. Gente, me perdi. Eu anotei tudo direitinho, mas eu anotei. Vamos voltar no 6. Naquele mesmo tempo, Razem, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus e os sírios. Vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. Aqui, como eu já falei anteriormente, né, é, Judá perdeu território para a Síria e a Síria vive nesse lugar até hoje. Levou alguns cativos e vive até lá. Aí no 7. E Acais enviou mensageiro a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantou contra mim. Aí, em 2 Crônicas 28, 18. Também, 28, 20. E veio ele, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acais tomou depois da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes os do rei da Assíria, porém não o ajudou. Aqui a gente vê que ele não creu em Deus, ele não colocou na mão de Deus essa causa, né? O que Rezim e Israel estava querendo fazer para tomar, ajudar da mão dele, do poder de Acais. Então ele foi pedir ajuda aos assírios, né? Ao rei da Síria. E o rei da Síria, né? De uma certa forma, fez uma aliança com ele, mas no momento em que ele precisou, o rei da Síria não o ajudou. E tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. Ele pegou tudo o que tinha, né, da casa de Deus, que era as coisas santas de Deus. Ele não teve reverência e entregou o rei da Síria. Quer dizer, ele comprou uma ajuda que depois veio aparecer, que ele veio aparecer. O reinado dele foi tão ruim que ele fazia as coisas, acho que até mesmo sem pensar. Ele não pensava muito bem, né? No 16, no 2 Crônicas 28, 16, diz assim: Naquele tempo o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudasse, porquanto, porque outra vez os edomitas vieram a ferir Judá e levaram preso em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes, a Ajalon, a Gederote e a Socó, e os lugares da sua jurisdição. E a Tímina, a gente viu isso no 15, Lília falou, né? Que eles tomaram essas cidades, mesmo sendo pequenas cidades, pode até ser assim insignificante, mas Deus deixa registrado aqui que, de uma certa forma, ele perdeu território, né? Por mais que sejam cidades pequenas, que a gente não vai ver na Bíblia falando sobre elas, mas ela tinha um significado. Ela era uma parte de Judá. Esse povo pertencia a Judá. E os lugares da sua jurisdição. E a Guinzo e os lugares da sua jurisdição e habitaram ali. Quer dizer, eles tomaram posse daquilo que eles não eram dono.
eles vieram e saquearam a cidade, pegaram essas pessoas, colocaram como cativos deles, usaram essas pessoas, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque este se ouve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. Eu vou ler novamente, viu, gente? Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque este se ouve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. Aqui a palavra prevaricado, eu acredito que é porque ele não se rendeu a Deus, ele é, ignorou a Deus. Tá, tá. Então, aqui na minha versão está imoralidade. Então, não é só a questão de ele não ter honrado a Deus, não ter buscado a Deus. A gente está vendo que Acais foi um desastre como rei. Como ser humano, ele era um desastre. O cara matou os próprios filhos, sacrificou os próprios filhos. O cara era um desastre como ser humano. E Deus acaba punindo ele por causa dessa imoralidade. Quando a gente pensa em moralidade, a gente vai pensar em valores morais, então não é só aquelas questões de dos cultos e adoração a outros deuses. Lembra que o texto fala que ele caiu nos pecados dos reis de Israel, né? E os reis de Israel muitas vezes estavam envolvidos com idolatrias a falsos deuses. Não era necessariamente o bezerro de ouro, não houve bezerro de ouro em Judá, tá certo? Mas então a gente vai ver que são outros tipos de idolatrias, a Baal, a Zerá, enfim. Não é só a questão dessas imoralidades, né? Mas isso é o que pesa mais, essa prevaricação contra Deus, essa prevaricação contra os cultos a Deus e transformar a adoração a Deus na impureza que foi adorar outros deuses. Junto com essa adoração, a gente já sabe que tinha práticas imorais de perversão sexual. E não só isso, ele vai conduzir todo o seu governo, ele vai conduzir todo o seu povo de modo que não vai ser um exemplo de todas as formas de conduta, tá? Então, o povo continua aqui sofrendo, perdido, ele vai pedir socorro a um exército que está dominando geral, já falamos sobre isso, a Síria está ganhando em termos de espaço, Israel está diminuindo, Israel está se aliando à Síria, Israel e Síria são pequenos demais contra a Síria. Lembra que eles quiseram fazer uma aliança com Judá, Judá se nega, Acais é uma das pessoas, né, um dos reis que não faz questão de ter aliança com Israel, de modo que Israel vai atacar Judá, os filisteus vão atacar Judá, a gente está vendo isso, coisas que falamos no último capítulo. A Síria vai atacar Judá, por quê? Porque esses três exércitos queriam o apoio dele para lutar contra a Síria. E o que a gente está vendo é que ele resistiu, né? Judá resistiu, e não só resistiu, mas só que resistiu sem o apoio de Deus, porque até as coisas que estavam no templo, que ele acaba profanando, ele tira as coisas que estão no templo de Deus e usa como moeda de troca para fazer comércio com a Assíria, pedindo apoio, né, nas guerras, apoio nos combates contra essas outras três nações que estavam contra eles. Completamente equivocado, ele arranca da história de Israel, nesse momento, a ideia, a menção de Deus. Claro, tinha lá os sacerdotes, etc., mas, cara, o principal era o rei. O principal, a gente vê aqui, que não são os sacerdotes. Não são os sacerdotes que têm o grande poder de transformar o seu estado. Era sempre o rei.
o representante maior era o rei. E ele desperdiça a oportunidade que ele tem, levando toda Israel a cometer erros gravíssimos. Pode continuar aí, Adriana. Aqui, aí, você falando isso aí, aqui no capítulo 2 Crônica 28, eu estava lendo, eu li, por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remalia, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Né? Nessa invasão que ele fez, que ele tomou uma parte desse território, aí ele fala aqui, que no segundo Crônicas dá mais detalhado, né? Aí ele fala aqui que nessa invasão que a Síria e Israel fez em Judá, que sitiou essas cidades, eles só de uma vez, só em um dia, eles mataram 20.000 homens. Fala aqui, todos homens valentes, porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Aqui, eu sinto que nesse versículo, no 6, segundo ponto 28:6, Deus deixa claro que esses homens também estavam afastados dele, estava longe da presença de Deus. E Zicre, homem valente de Efraim, matou a Maacias, filho do rei, e a Azicão, o mordomo, e a Elcano, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos, aqui, ó. Isso aqui é forte, ó. Os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo que levavam para Samaria. Se a gente for olhar que seu próprio povo, né? Quer dizer, ele não veio, não foi outro povo. Deixa claro aqui em Crônicas que não foi os sírios, foi os próprios israelitas que pegaram aquele povo e levaram cativo e saquearam, tiraram tudo da cidade. Então a gente observa como é a, a distância de Deus, quando as pessoas ficam distantes de Deus, o que que acontece, né? O desastre na vida, né, física, que vai o espiritual revelado no físico. Aí vamos cá. Voltando a 2 Reis 16. Então, 10, viu, gente? Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo o altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou o sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar conforme toda a sua feitura. Quer dizer, ele já tinha o altar enviado por Deus, todo detalhado, né? Que a gente diz que o tabernáculo é um pedaço do céu, e ele vai em outra cidade, chega lá e vê um altar, né? Que não é de agrado a Deus, não é da vontade de Deus, e pega a planta desse altar, envia para a sua cidade, para ajudar, para que fosse construído um novo altar. Porque o problema não está no altar. O problema está em quem serve ao altar, quem está no altar, quem busca o altar. Uzia, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acais lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Veio, pois, o rei de Damasco e viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. Quer dizer, ele já chegou e já deu uma oferta para os deuses estranhos, né? A idolatria estava tão,
você tá pedindo Pode parar? continuar a sua linha de pensamento, aí depois você me dá a palavra. Pode ir, que eu já esqueci mesmo. Por isso que eu fico com receio de te interromper, velho, porque você, só Jesus, né? Quando vamos tentar lembrar, ver se vocês lembram aí. Damasco pertencia a quem? Quem Ajudar, lembra? né? Não. Quem lembra aí? Damasco pertencia a quem? Síria, gente. A Síria. Síria. Aí o cabra vai lá e vê um altar em Damasco. Você acha que esse altar era de quem? Era um altar que servia a Deus? Um dos sírios. Os sírios eles tinham um deus em particular que era o tal do Haddad. Tanto que os reis eram chamados Ben-Hadad, filho de Haddad. Ben era filho, filho de Haddad, filho do deus deles. E quando Acais chega lá, ele olha para aquele altar, eu não sei, se impressiona, acha muito bonito, e decide fazer uma cópia disso em Jerusalém. Tinha necessidade disso? Gente, Jerusalém tinha o Templo de Salomão. Que bagunça que esse cara estava promovendo. Ele foi lá na Síria, copiou, trouxe para Jerusalém, e aí a gente vai perceber ele adorando Haddad. Esse Deus não tinha entrado ainda em Israel. Ele não tinha entrado ainda em Israel. Acas fez esse favor. Pode continuar. Veio, pois, o rei a Damasco e viu o altar. E o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. Né? Ele já tinha um altar, existia um altar onde ele daria ofertas, né? Fazia os sacrifícios dele, iria adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mas ele achava que era insignificante esse altar e quis criar. Ele desejou o do outro, né? Ele foi em Damasco, viu, esse é bonito, esse como é que a gente pode dizer? Encheu os meus olhos, vou mandar construir um desse lá, porque quando esse rei também for lá, ele vai ter um lugar para ele adorar. Então, quer dizer, ele trouxe os costumes de outra terra, ele trouxe o altar de outra terra, para que a idolatria ainda crescesse mais ainda dentro de Judá. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. Quer dizer, ele, olha, gente, isso aqui é uma coisa muito forte para a gente refletir bem. Ele removeu, ele tirou a coisa santa. É a mesma coisa de a gente pegar a Bíblia e jogar no lixo. A gente não querer Deus. Ele removeu Deus daquele lugar. Ele, ele falou assim, não, você não precisa estar aqui. Então, é, é uma coisa que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje. As pessoas estão... Esse capítulo, ele me lembra muito o que a gente vai estar vivendo, que a gente está vivendo desde de janeiro. A gente está vivendo debaixo de uma idolatria também. Que se a gente não se apegar a Deus, não se purificar, não se purificar. Não sei se todas estavam ontem, mas ontem foi muito forte. Ontem foi uma coisa sobrenatural, então a gente tem que estar buscando. A igreja ela está se renovando e deixando
que a gente venha se olhar por dentro, porque o exterior vai passar, vai passar 7 palmos de terra. E o nosso interior, nossa alma, esse homem aqui, ele desprezou completamente tudo que ele podia ter para ter uma comunhão, uma ligação com Deus. E quando eu li, eu disse assim, poxa, meu Deus, ninguém aqui abriu os olhos desse rei, ninguém falou nada, não. Isaías, quase o livro todo, é falando, é exortando a Acais, é falando para Acais, se você fazer isso, vai dar errado. Mas ele estava completamente cego. Ele estava completamente dominado pelo mal. Ele estava dominado pelo eu dele. Eu sou, eu posso. Ele não olhou o exemplo dos pais dele, dos avós, mesmo eles não derrubando os altares, mesmo ainda existindo os altares lá em Judá, que era para ser derrubado, que não precisava ter aqueles altares onde o povo sacrificava, porque tinha Jerusalém, eles eram para ir para Jerusalém. Mesmo assim, eles ainda faziam algo que Deus olhava, não há sinceridade no coração desse povo. E aqui não, aqui ele faz assim, como se isso aqui não é nada, é como se a gente pegasse um copo e dissesse assim, não, esse copo aqui não tem mais serventia, porque ele é de plástico e tá com mau cheiro, eu vou jogar ali, vou deixar ali para plantar uma coisa, botar alguma coisa no canto. Ele não, ele desprezou o altar do Senhor. Ele desprezou. E o rei Acais ordenou a Urias, o 15, viu, gente? O rei Acais ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos à noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de alimentos e as suas ofertas de bebidas, e todo sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios aspergido nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. Nesse aqui, liga, eu fiquei um pouquinho perdida. Mas eu acredito. Travou, foi? Não. Não. Eu entendi que quando ele fala aqui, porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. E aqui eu entendi que aqui ele iria somente para se consultar, Não, para saber o que Deus queria dele. não. Então, resumindo aí, pessoal, o que que ele vai, o que que acontece? Ele vai para Damasco, ele vê o templo de Haddad, ele vê o altar que está lá erigido para Haddad, ele acha aquilo maravilhoso, ele faz a planta direitinho, ele manda mensagem para Jerusalém, ele fala com Urias, manda dar ordem, ou melhor, ele dá ordens para Urias, olha, faça desse jeito aqui, de acordo com essa planta. Urias vai, obedece, o que para mim mostra um sacerdote caído. Para mim aponta para um sacerdote caído, né? Tava lá servindo? Tava. Tava bem? Não. Porque ele era para fazer igual os outros sacerdotes, quando aquele outro rei entrou lá no templo e Deus fez questão de deixá-lo leproso porque ele desobedeceu o sacerdote. Que a gente vai ver aqui um sacerdote que está mal. Ele não chama a atenção do rei, muito pelo contrário, ele deixa o rei fazer o que ele quer. Ele constrói a coisa. Quando Acais volta para Jerusalém, ele vai lá ver, nossa, que altar topzera das galáxias. Vamos fazer o seguinte, pega o altar de bronze, que ficava na frente da casa, lembra do tabernáculo? Primeira coisa que vinha depois da porta era o altar de bronze. Para que serve o altar de bronze, pessoal? Para queimar as ofertas do povo. Se não houvesse o queimar das ofertas, aquilo não chegaria a Deus. Lembra que o que chega a Deus é a fumaça? Uhum. E a fumaça chega nas narinas de Deus e traz à memória
o ofertante. Traz à memória de Deus o ofertante. E ali Deus se lembrava do ofertante e o perdoava. Ok? Beleza. O que que ele faz aqui agora? Tira o altar de bronze, bota lá no cantinho, arranja um outro canto, bota ele lá, bota do lado norte, bota lá. E vamos botar agora o altar que eu vi lá na Síria, que eu achei lindão. Vamos botar aqui que agora ficou mais do meu agrado. Cadê os sacerdotes, pessoal? Olha só o grau de contaminação que a gente percebe agora dentro de Israel. Os sacerdotes se perderam e se tinha algum aqui com juízo no lugar, não estava trabalhando, saiu do templo. Deus sabe, isso me tire. O que você acha que vai acontecer quando o sacerdote que sabe a verdade, que sabe o que deve ser feito para agradar a Deus, se omite de ensinar, se omite de praticar, se omite de exortar? O que vai acontecer? Ah, Deus vai ficar muito feliz. Claro que não. Quem vai sofrer as consequências disso? Quando os sacerdotes estão corrompidos. Estava conversando há pouco com uma senhora, onde ela claramente tinha provas contundentes contra um determinado servo. Tinha lá provas. Sabe há quanto tempo? Pelo menos uns 3 anos. O que aconteceu quando aquilo que condenaria aquele servo e o tiraria do serviço, quando aquilo não foi exposto, quando a senhora, que também é uma serva, agiu de uma forma negligente. Eu não vou falar a verdade a respeito daquele servo, porque eu posso acabar ficando mal, vou me indispor, o que a pessoa vai pensar de mim? Né? O que vai acontecer se eu chegar lá e maltratar, ou melhor, e dizer que está mentindo, e dizer que está roubando? Eu não posso acusar. Nossa, é um servo. Eu vou ficar calada, vou fingir que nada está acontecendo e vou deixar a coisa acontecer, fluir. 3 anos se passaram. Aquele servo que não foi exortado está tendo mais problemas em sua vida pessoal, está trazendo mais problemas para dentro da igreja, está tendo problemas com o Espírito Santo. Se não há o confronto com a verdade, com o certo, com o errado, se não há uma disciplina, será que está dando para vocês entenderem? Se alguém não chega lá e diz, olha, Adriana, você está indo para o caminho errado, muda de rota, que tu está indo para o inferno por aí. Mas se eu fico assim, poxa, o que a Adriana vai pensar de mim? Acho que a Adriana nunca mais vai olhar para minha cara. Meu irmão, ela pode até não olhar para minha cara, mas o sangue dela vai ser cobrado daqui não, ó. O sangue dela vai ser cobrado dela se ela quiser ir para o inferno. Mas daqui não vai não. Temos de ser servos diligentes, fazer o nosso melhor o mais rápido possível. Esperar 3 anos para diagnosticar, para relatar, para trazer à tona um problema, gente, que está tendo dentro do corpo da igreja, os sacerdotes, os servos, obreiros, pastores, isso é brincar com fogo, é brincar com fogo do inferno, é brincar com fogo do inferno. O que o bonito aqui fez? O que Acais fez? Levou os sacerdotes a se corromper, os sacerdotes não falaram com ele, você está errado, não o disciplinaram, você não vai ver Acais aqui ficando leproso, não, ó. Vai correr solto. Quer pecar mais? Peque mais. Quer viver no pecado? Peque, não tem problema. A justiça de Deus vai vir. Mas peque, pode pecar. Você está liberado para fazer o que você quiser, ser livre. E não houve ninguém que o condenasse. Ele tira aquilo que é santo e bota aquilo que é impuro dentro do templo, profanando
o templo. Quando ele leva aquilo para lá, ele vai levar aquelas pessoas que porventura pudessem haver dentro de Judá, que fossem puras e que quisessem realmente servir a Deus, levando suas ofertas e seus sacrifícios. Ele vai impedir que aquela oferta seja de fato levada a Deus. Porque não vai mais ser queimada no holocausto, ou melhor, no altar de bronze. E a gente sabe que dentro do templo, assim como dentro do tabernáculo, até o metal que constituía aquele elemento tinha um significado. O bronze tinha um significado. O ouro tinha um significado. A madeira de acácia, a madeira de cedro, tudo tinha um significado. O que ele faz é tirar a santidade daquilo e fazer do jeito que ele queria, com o consentimento do servo de Deus, Urias. Gente, aquilo ali é uma aberração. Pensa, você é impedido de subir num altar que realmente agrada a Deus para sacrificar. Imagina você ser impedido de sacrificar. Quando a gente fala em sacrifício, a gente entende muito bem o que é isso. E não falo apenas de fogueira santa, eu estou falando da nossa vida. Estamos aqui agora, final de um domingo, puxado, porque todo mundo aqui teve missão, meu irmão, acordou de madrugada para servir a Deus e até agora estamos servindo a Deus. Então, isso não é pouca coisa. Mas ainda assim, quando eu olho aqui pelas câmeras das que estão abertas, pelo menos, eu não vejo no semblante de vocês peso. Posso ver cansaço, mas todo mundo tem brilho. Está todo mundo com brilho do Espírito Santo na face. Não tem perda do brilho de Deus. Estamos cansados porque sacrificamos. E isso traz para a gente renovo, alegria, gozo, santificação, santidade. Rapaz, o cara impediu que Israel se santificasse. Vocês estão entendendo o que é isso? Veio um rei perturbado e impediu que Israel santificasse. Olha a estratégia de Satanás. O altar, o principal altar na entrada da coisa, que era onde era queimado o pecado, era queimado o pecado. O holocausto simbolizava o ofertante. O ofertante ia para lá se arrepender e pedir perdão. Ele não podia mais fazer isso de uma forma santa, de uma forma pura. O que Acaz fez foi extremamente grave. Judá vai cair numa decadência espiritual sem igual durante o governo de Acaz. Sabe o que é bacana? É que Deus é muito misericordioso. Ó Pai amado. E aí a gente vai ver que coisas boas vão acontecer. Quando ele pega aquele altar e coloca lá do lado, ele fala o seguinte, na versão aí da Adriana, tá lá que o altar vai ficar para ele inquirir. Não entendi direito. Mas aqui na minha versão tá assim: o altar de bronze ficará à minha deliberação posterior. Ou seja, depois eu vejo o que eu faço com isso. Depois eu decido, depois eu delibero o que vai ser feito com isso. Mas, por enquanto, deixa ele lá e os sacrifícios agora vão ser queimados nesse altar lindão, maravilhosão que eu vi. Mas, pessoal, tirou o significado, tirou a simbologia da coisa, tirou a espiritualidade, tirou a mão de Deus. Foi Deus quem inspirou aquilo. Colocou a mão de homens que serviam a falsos deuses. Pode falar, Isis. Na minha versão está assim, mas deixe o altar de bronze a fim de que eu use para adivinhações. Ele pediu para deixar o altar de bronze a seu bel favor, para ele usar a seu benefício. Aí depende da versão. Mas, enfim, não ia ser usado para o propósito inicial.
Até porque, se a gente for olhar, Deus não ia falar com ele, né? Posso continuar, Lívia? Pode? No 17, ele fala assim: o rei Acais cortou as cintas das bases e de cima delas tomou a pia e tirou o mar de sobre os bois de cobre que estava debaixo dele e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Quer dizer, aqui eu acredito que ele desfez tudo, todo o altar, tudo que era de Deus, ele desfez para que ninguém fosse lá, tivesse a oportunidade de queimar suas ofertas, de pedir perdão, de fazer o sacrifício. Então, ele removeu para que não houvesse nada que tivesse contato com Deus. O safado, na verdade, tá aqui, ó, pessoal. O altar de bronze, tá? Tá aqui o altar de bronze. Ele tira o altar de bronze. Olha, só carregar isso aí já deve ter dado trabalhando, tá? Mas enfim. E aqui a pia, ó, o mar de bronze. Ele tira de cima dos touros. Tudo aqui tem significado, pô. Os bois aqui, cada um deles significa uma tribo de Israel, tá? Ele tira toda a identidade do templo. Não vou dizer toda, né? Porque ele não destruiu tudo. Mas ele lembra que ele tirou daqui do templo, ó, os utensílios, o ouro, as coisas preciosas, maravilhosas de dentro do templo, para dar como presente, como pagamento, em troca da proteção da Síria. O cara bagunçou, velho. O cara veio bagunçar e veio com força, né? Posso continuar? Pode. Aqui no 2 Crônica 28 fala também. E 28, 22. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acais, porque sacrificou os deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajuda, olha bem o pensamento dele, visto que os deuses dos reis da Síria os ajuda. Ele achava que os sírios ganhavam por causa dos deuses que ele sacrificava. Ele só esquecia que os sírios estavam ganhando porque o povo estava se afastando de Deus. Eu lhe sacrificarei para que me ajude a mim. Porém, eles foram a sua ruína de toda Israel. E ajuntou a Cais os utensílios da casa de Deus e fez em pedaço os utensílios da casa de Deus. E fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Quer dizer, ele pegou, removeu o altar, a bacia, os touros, as cintas, desmontou todo o altar, tudo que era de Deus e colocou deuses estranhos no lugar onde não poderia. Voltando ao 16, 18. Também a cobertura que, para o sábado, edificarem na casa e a entrada real externa, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Ora, o mais dos atos de Acais e o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Aqui também fala sobre isso, né? É o que ele faz aqui, retirou todos os utensílios, tirou tudo que era de Deus e colocou tudo o que era altares, deuses estranhos. Também em cada cidade de Judá fez altares para queimar incenso e outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel.
né, que ele está se referindo ao livro de Reis. Aí no 20, e dormiu Acais com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi. Ezequias, seu filho, reinou no seu lugar. Isso em 2 Reis 16, 20. Fala aqui que ele dormiu com seus pais. Mas já em Crônicas, ele fala assim no 27, 28 e 27. E dormiu Acais com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. Quer dizer, ele foi tão mal que isso aqui me chamou a atenção, porque todos os outros foram sepultados junto, a Davi, a Salomão e tal, tal. E ele não foi sepultado junto dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou no seu lugar. Eu vou fazer a minhas ressalvas do que eu li, né, e entendi desse capítulo, né? A gente vem vendo que os reis eles vêm se corrompendo com muita facilidade. Eu acredito que é devido ao poder, né, a ter a, a poder dizer que pode isso, que não pode aquilo, né? Governar. Tem pessoas que não nasceram para governar. E eu acho que Acais foi uma dessas pessoas. Ele não nasceu para governar. Ele foi um homem que ele fez com que o povo sofresse. Ele fez com que todo um povo padecesse, porque por mais que tivesse pessoas como Isaías, como Oséias, né, como Miqueias, que também foi desse tempo, interpelasse, falasse com ele, levasse a palavra, e ele não tirou o coração dele daquilo que era a maldade, então o povo, por mais que tivesse pessoas que orassem, que buscassem, não ia adiantar. O tempo ruim vem para os bons e vem para os ruins também. A gente sofre as consequências dos atos de outras pessoas. Então, a gente tem que ter dentro de si que a gente tem que olhar para dentro da gente. Então, o tempo ruim vai vir. Então, a gente tem que saber aonde está o nosso coração, qual altar a gente vai querer sacrificar, né? Aqui está bem claro que esse homem se deixou ser corrompido, ele olhou para as coisas dos outros, né? Porque se ele tivesse olhado, não, aqui tem um altar, mas em Judá tem um altar feito pelo meu tataravô lá, que foi direcionado por Davi, foi feito por Deus. Então, eu acredito que ele não dá para entender como é que uma pessoa não consegue ouvir, né? Isaías fala da Virgem, ele já está falando de Jesus, ele já está levando aquele homem a ver o futuro, mas ele não consegue, ele está tão cego, tão obcecado, que ele não consegue abrir os olhos e enxergar. Isso é muitas pessoas hoje estão vivendo assim. Porque eu posso dizer isso porque a gente vai evangelizar e a gente vê as pessoas cegas. A gente vê as pessoas sem direção, às vezes vê as pessoas, tem algumas pessoas que estão ali, que ouvem, que até fica quebrantada, né? Eu fico muito feliz, tem 15 dias que a gente estava fazendo ponto de fé na porta da igreja, a gente convidou a moça na quarta-feira, é uma alma. Ah, mas foi só uma. Poxa, mas eu fiquei tão. Eu nem conhecia a mulher do meu lado. Aí disse: oi, você vem na igreja, que bom. Você está vindo aqui. Aí, não, você que me convidou ontem. Eu disse: oh, Jesus, eu esqueci a cara da criatura. Não lembrei. Aí, oh, então vinha domingo e tal. Ela foi domingo. Olha, tá lembrada de mim? Aí eu disse: tô. Mas já sabe aquele tô, né? Tô. De onde? Mas tô. Aí ela, pois eu vim, tá indo às quartas e aos domingos, mas tá indo. A gente começou falando sobre depressão e tal. Aí a gente sentiu que ela
ela quase ia chorar, né? Aí eu falei, vem amanhã, então. Ela foi. Então essa alma está sedenta. Tem muitas almas também sedentas, mas tem almas orgulhosas, que não dá o braço a torcer. Não, eu não vou. Eu não vou. Então, esse homem aqui, ele não queria se render a Deus. Por mais que sacerdotes e profetas falassem, ele não queria se render a Deus. Ele queria ser contrário aos pais dele. E é o que a gente vê hoje. A gente vê pessoas que não querem buscar a presença de Deus. E eu não vou dizer só lá fora, não. Dentro da igreja também tem pessoas que estão ali só perdendo tempo. Não vou dizer que está passando tempo, está perdendo o tempo, porque não abre o seu coração, não abre a sua alma e vai morrer e não vai ter a salvação. E na hora que tiver lá no fio, vai lembrar, poxa, eu perdi tanto tempo dentro da igreja e não me converti. Porque a nossa conversão não depende de Deus, não, depende somente da gente. A gente viver para Deus não depende de Deus, não. Deus está aí, Ele está disponível. Deus está dizendo assim: eu quero você, eu quero estar com você. O que está faltando? O que falta? Porque se a gente olhar as paredes da nossa casa, ela vai ficar. Malmente a gente vai morrer com uma roupa do corpo. E se Jesus voltar antes disso, a roupa vai ficar aí ó, vazia, sem nada, porque até o nosso corpo vai sumir. Então a gente tem que ler isso aqui e dizer assim: eu não quero isso para mim. Eu não quero, eu quero outra vida. Eu quero estar no altar, eu quero me derramar no altar, eu quero buscar, eu quero dar, como o pastor, o bispo falou, eu quero dar. É tão bom, gente. Eu estou falando para pessoas aqui mas as que vão ouvir, né, depois essa live, é, é muito bom a gente falar de Jesus, dizer assim, olha, Jesus ele tem um plano para a sua vida, basta você querer, porque o seu livre-arbítrio é que vai decidir se você segue ou se você não segue a Deus, se você busca ou você não busca a Deus. O mundo ele está aí cheio de obstáculos, cheio de coisas a oferecer. Foi o que a Cais viu, coisas a oferecer. E ele não teve, no final ele não teve nada, porque ele deu tudo que era sagrado ao rei da Síria, perdeu território para a Síria e morreu e não teve nem a honra de ser sepultado junto aos reis. Né? Então, qual é a honra que a gente quer? A minha honra é Jesus dizer assim: venha, minha filha, venha fazer parte do meu reino. Aqui, ó, o seu lugar está aqui preparado, a sua casa está preparada. Então, levar o evangelho de Deus, levar o evangelho, falar de Jesus, é muito bom. E a gente volta mais edificado. Parece que aquele dia foi um dia maravilhoso. Foi um dia assim cheio de paz. Por mais que você passasse um dia inteiro com trabalho, com problemas, com o filho, com o marido, mas quando você vai lá e diz assim, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, vou fazer a minha parte aqui agora. E falar de Jesus, olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho eu te dou. A palavra de Deus, a cura, a água que você vai beber e não vai sentir mais sede. A sede não é física, a sede espiritual. Você não vai ter mais essa sede. Você vai ter os problemas e você não vai precisar dizer assim, ai, que desespero. Não, o problema vem a gente se sentir um pouco baqueado, é normal. Mas depois o Espírito Santo vai lá e diz assim, minha filha, tô aqui, deixa isso aí que eu resolvo. Deixa aí que eu resolvo. Hoje eu consigo enxergar as coisas com mais tranquilidade. Gente, eu vivo uma guerra. Eu vivo uma guerra, minha casa. Eu tava falando com uma menina que faz o CPO comigo. Eu disse, eu estou vivendo, tô parecendo Davi. Eu estou parecendo Davi. Que eu tenho na minha casa Absalão, e agora os nomes dos filhos não sei, todos. Tô, tô vivendo Davi. Tô sendo Davi. E tô na guerra. Tô na guerra. E
todo dia o bispo falou sobre fazer o jejum, eu disse, meu Deus, Espírito Santo, muito obrigado. Eu já estava tirando todos os dias uma horinha, ó, só eu e Deus, orando, lendo a palavra, lendo, estava lendo, estou lendo Reis, estou lendo o que o bispo mandou, e é muito bom. As coisas vão acontecendo que você não vai, ó, você vai olhando assim, daqui a pouco você nem bem espera, poxa, eu já tenho uma solução disso, olha para isso. E os nervosos aqui dentro de casa, você, Paraíba, tem solução, meu filho, tem solução. Ó, quer ver que vai ter solução? Meu, meu quarto, faço uma oração. Poxa, eu tive uma ideia. Se a gente fizer assim, 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 será que essa ideia veio de mim mesmo? E ele vai lá e faz. Poxa, minha mãe, gostei. Entendeu? Então, não é de mim. Então, cada dia, e eu digo a Deus, olha Deus, se o Senhor quiser me levar para esse povo se converter, eu não tenho mais nada a ganhar aqui nesse mundo, não. E quem me conhece já, e Lília, que me conhece há mais tempo, mais baiana aí, sabe que eu era uma mulher mais esquentada, era uma mulher mais falante. Hoje eu falo menos. E eu creio que é o Espírito Santo. Porque tem coisas que, como você vê no sábado da consagração, o pastor perguntou, tem alguma coisa para falar? O cálice para sempre. Aí minha irmã fala bem assim, eu tenho. Menina, na hora eu olhei assim para trás, lá, tem que me dar mais atenção. Aí eu disse, isso aí é relevante, porque ela quer que fique na casa dela, tem outras coisas das guerras, né? Não tem que ver a guerra dos outros, tem que ver a minha guerra. Mas é muito bom você trabalhar para Jesus, fazer as coisas para a obra de Deus, trabalhar para a limpeza, você está sempre disposta, olha, eu preciso de você para fazer isso e isso. Pode? Posso, posso, porque eu não estou fazendo para o homem, eu não faço nada para o homem. No dia que eu pensar que eu estou fazendo para o homem, eu perdi a minha salvação. Eu estou fazendo para Deus. Então, a diferença está aqui. O você fazer. Fazer para quem? Para quem você está fazendo? Para quem você está doando a sua vida? Para quem você está indo evangelizar? Para quem você está indo fazer o ponto de fé? Para quem você está ali no salão trabalhando? É para você? É para o pastor? É para os outros obreiros ver? Não. Você tem que fazer para Deus. É esse o significado de a gente viver, fazer para Deus. E cada alma ganha, não é para mim, não é para o pastor, é para Deus. Cada pessoa que é liberta, não é para a gente, é para Deus. Então, quando a gente tirar os olhos disso aí, do altar, vamos ferrar. Acho que é só isso. Alguém tem mais algum comentário a fazer antes que dê meia-noite? Olha, eu estou sem sono, pode dar até meia-noite. Fala aí, Martiane. Não tenho nada não para acrescentar. Desempolgante, Martiane. Fala, Isis. Adriana foi muito cirúrgica. Os 3 dias de orações valeram realmente muito a pena. Realmente desceu fogo do céu. A gente consegue ver, pelo menos foi o que me pareceu, que o erro dele está quando ele muda a, a, a sua confiança. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus. Deus escolheu eles para serem servos. E eu fui buscar lá no Google a diferença de servo e escravo. Porque eu vi um maluco lá na sala que disse que Abraão, não sei quem, era escravo de Deus. E aí eu, te dizer, você tá coisa, está maluco? Em nenhum momento Deus chamou ninguém para ser escravo. Deus chamou a gente para ser servo. E servir está na dependência. Ele quer que vivamos na dependência dele.
e que a nossa confiança esteja nele. O nosso comer, o nosso vestir, o nosso morar, se vamos ter um futuro ou não, se teremos ou não vida eterna, ele quer essa dependência. E a escravidão é diferente. O diabo nos quer para sermos escravos. Ele quer que nós sejamos propriedade do inferno. Essa é a diferença. Enquanto Deus quer nos proporcionar, nos dar o melhor dessa terra e que vivamos da melhor forma possível, de tudo que ele dá, o inimigo dá, é com interesse em ser proprietário daquela alma, em realmente conquistar a alma para o inferno, conquistar números. Deus quer salvar pessoas, o diabo quer números no inferno. E refletindo sobre isso, a gente tem encontros durante o dia, né? Um motorista de ônibus que ele sabia muito sobre o inimigo, coisas que nem estavam na Bíblia, assim, ele tinha umas teorias, outros entrevistas, tem aquele ex-satanista, ele sabe muito do inferno. Ele ainda tem muito conhecimento do inferno. E essas pessoas, elas buscam muito conhecimento do outro lado, mas não buscam conhecimento de Deus. E muito poucos sabem. A gente vê nele a falta de temor. Esse homem não conhece a Deus, nunca teve um encontro, ou pelo menos os seus pais nunca passaram para ele os relatos das coisas que Deus já fez, das punições, que na punição, né, é consequência. E o cara faz aberrações. E eu acho que esse é o pior engano, é quando a pessoa acha que está certo e faz as coisas erradas. E o diabo, ele é expert em desvirtuar as coisas de Deus. E eu vejo muita similaridade com hoje em dia. É muito igual, cara. Eu até mandei para a Lilian a entrevista não, uma reportagem de um grupo satanista em anos 2020, por aí. Pessoas satanistas fazendo sacrifícios com crianças, sacrifícios humanos, em prol de riquezas. E na prosperidade é riquezas. Em fim de ter poder, a fim de ter dinheiro. E Deus é dono de todo ouro e toda prata. Não há necessidade disso. Não há necessidade de queimar seu filho, de levantar. Aqui na minha versão, no 17, se eu não me engano, notei, no 21, fala de que ele... Cadê 21? Peraí. 21, 21. Não é 21, não. Mas diz que ele fez sacrifício em todas as árvores que dava sombra. Quantas árvores tinha nessa cidade, meu Deus, para ele fazer oferendas, né, sacrifícios em todas as árvores que davam. E dá muito. As pessoas sabem dar muito para o inimigo. E Deus não quer tão pouquinho da gente. Eu não consigo entender uma pessoa meia-noite, terça-noite, numa encruzilhada, no meio do nada, levar um monte de coisa, mas não vai na igreja. Não consigo. O meu raciocínio vê que é maluquice. A igreja a gente vai domingo, todo mundo arrumado, tudo lindo, ar-condicionado. E a galera no meio do mato, matando bicho. Porque não busca conhecimento de Deus, não busca ler a palavra. Eu já falei dependência, escravidão, valor. E eu acredito que esse cara achava que ele estava fazendo tudo certo. Não, ele tirou umas coisinhas ali do templo, mas deixou o altar de bronze e vai fazendo do seu jeito. E não busca saber a vontade de Deus. E a gente vê que no momento da crise, ele não clamou a Deus pedindo socorro. Ele mandou mensagem para o rei da Síria: eu sou seu criado e seu filho. E como diz Dona Cida, trazendo para os dias de hoje, às vezes a pessoa está na igreja e não coloca a sua confiança em Deus. Coloca a sua confiança em mamão, no dinheiro, no seu trabalho, no agiota. Vai lá e pede dinheiro para o agiota e vai só entrando no laço do inimigo. E parece que as pessoas ficam, sei lá, malucas e não conseguem perceber que estão só entrando nessa bola de neve, nesse laço do passarinheiro, e que as consequências virão, em algum momento virão.
E eu percebo que acontece muito isso. A pessoa está na igreja, mas vive pelos seus achismos, porque o que ela acha que é certo, que é errado, ou vai pela ideia do pastor. Eu acho muito estranho quando a pessoa, não, porque meu pastor falou isso. Meu pastor não sei o quê, e não busca a palavra de Deus. Às vezes não sabe nem ver a Bíblia, porque não tem costume. É só ali, se alimentando do que o outro está ruminando. Eu realmente não consegui entender por quê. Ele não foi castigado. Deus permitiu. Ele foi fazendo, vendo errado. E eu não, a gente terminou e não viu uma consequência, mas acredito que no mundo espiritual isso vai reverberar de alguma forma. Essa consequência vai vir. Na perda da salvação, que para mim é o mais grave. É isso. Pois é, você citou aí o principal, a perda da salvação é mais grave. A palavra de Deus tem uma passagem que eu não lembro agora onde é, mas é no Novo Testamento. Aquele que está pecando, peque ainda mais. Aquele que faz a justiça, faça mais justiça. Aquele que está vivendo a injustiça, viva mais injustiça. Mas saiba que ambos vão colher os resultados, as consequências das suas decisões. Eu vou ser breve, porque o nosso tempo já está bem esgotadinho. Infelizmente, começamos hoje um pouco mais tarde, me perdoem. Mas eu quero chamar a atenção, 2 Reis 16, no verso 18, para que a gente tenha caráter. Olha só o que esse cara fala. Também por causa do rei da Assíria, o objetivo era agradar o rei da Assíria. Retirou da casa do Senhor a estrutura coberta para uso no sábado, que tinha sido construída no templo, e a entrada real pelo lado de fora. Então, existiam duas estruturas específicas, uma delas era para o culto nos dias de sábado, e a gente sabe que Deus tinha um cuidado especial com o sábado, ele tinha um zelo, ele exigia de Israel um zelo especial com o sábado, ok. O que ele faz é mudar essa exigência de Deus, mudar a exigência não, a palavra de Deus não muda, mas ele desconfigura, ele mexe tudo no templo de uma forma tal que para as pessoas se achegarem a Deus está ficando muito complicado. Ele tira a identidade do templo do Senhor e coloca a identidade de Haddad. É triste, mas quantas vezes a gente não adapta, não modela a nossa palavra, os nossos gestos, as nossas reações, para não desagradar alguém ou para agradar alguém, quando, na verdade, temos de ser incisivos quando se refere às coisas da fé e sermos, como outra falou aí, cirúrgicos. Temos de ser muito precisos. Não dá para eu ver você indo para o inferno e fingir que eu não estou vendo. Não houve um servo de Deus para se levantar contra Cais, como teve para se levantar lá como Acasias, se é que era o nome do rapaz, que eu já nem lembro mais, viu? Ou era Amazias, que os nomes são tudo igual, mas acho que era Amazias, na verdade, o que morre leproso. Não teve um para vir aqui. Antes tinha, passou-se uma gestão, uma segunda gestão, um segundo governo, e no terceiro governo não tem mais um sacerdote. Então a gente vai percebendo do porquê que Deus vai deixando de mão tanto Israel quanto Judá, e eles vão sofrendo de fato as consequências, como se essas consequências
não fossem, de fato, trazer para eles dores. Eu fico indignada, pessoal, com a cegueira. Eu não consigo entender como tem ouvidos e não ouvem, como tem olhos e não veem. Eu não consigo entender, porque quando Deus fala da cegueira espiritual, ele fala da pessoa ver a coisa e não conseguir enxergar, ouvir e não conseguir assimilar o entendimento do que ouviu. É estranho, é muito estranho, cara. Graças a Deus a gente saiu da cegueira, mas para mim, essa é uma das partes pontuais. Ele negou a própria fé, ele negou toda a cultura dele, todas as raízes dele. Como a Adriana bem pontuou, ele era da linhagem de Davi. Deus estava permitindo que ele estivesse lá por amor a Davi. Deus permitiu que chegasse até o final por amor a Davi. Mas, obviamente, que ele e o povo sofreriam as consequências. A gente não pode perder nossa identidade, pessoal. A gente tem que ser firme naquilo que a gente acredita até o fim. E não é a gente que tem que se adequar a esse mundo ou que as pessoas desse mundo esperam da gente, não. A gente tem que se adequar à Bíblia e elas têm que se adequar à Bíblia também. Tem que ser nesse nível. Tá? Então, eu vou pedir aí, antes que todo mundo durma, Dona Marli, faz aí a oração, por favor, Dona Marli. Porque Cristiane estava com o vídeo aberto, fechou o vídeo, isso aí já está cochilando. Dona Marli, eita, meu Deus, dormiu. E Lia, você disse que é da meia-noite, ainda vai dar 11 horas. Dia de domingo a gente começa mais cedo. Não, mas tá tarde. A gente começa às 9, é 1h30, para terminar 10h30. Pode fazer a oração, Dona Marli. Eu acabo dormindo. Viu o que eu falei? Senhor, Oh, Deus. Pode orar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por este momento. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigada, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pela pregação. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Obrigado até mesmo por ter feito o mínimo na tua casa, mas eu sou indigna, Senhor, daquilo que eu fiz. Mas, Senhor, eu te peço, seja com cada um de nós. Venha avivar cada uma de nós, Pai. Venha fortalecer este grupo. Pai Santo, em teu nome eu te peço. Venha abençoar nossas famílias, ó Deus. Venha abençoar a cada um de nós, a cada um dos pastores, a cada um dos bispos e membros, ó Pai. Cada um dos grupos, o grupo dos jovens, meu Deus, que eles venham ser fortalecidos por ti e jamais venham sair do teu caminho, ó Pai. Abençoa a tua obra, abençoa a tudo que pertence ao Senhor e que as pessoas venham se voltar para ti, Senhor. Venham entender que a tua vinda está próxima, que as pessoas venham se voltar, venham abrir a mente, meu Pai, para entrar a tua palavra. Senhor, abençoa nossa noite, dai-nos um sono tranquilo, um sono abençoado. Senhor, acampa os teus anjos, Senhor, ao redor de cada lar. Abençoa, meu Deus, este país. Senhor, seja com o teu povo, seja com os políticos, seja com cada um de nós, pois eu entrego tudo e todos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Que Deus abençoe todas vocês e por hoje é só.